18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você que está ligado na 100,7 na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começa agora o programa 18 horas hoje em quarta-feira, 13 de outubro de 2021. Karine Leão, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo certinho. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos, é isso aí, a partir de agora até as 7 da noite. Aquele boa noite especial pra galera do aplicativo Money e pra você que nos acompanha no Instagram, @18horasnews. É isso aí, estamos no Instagram, Karine Leão, ao vivo e em cores. 18 horas. Vamos aos destaques de hoje do programa 18 horas. Policiais civis cobram do governador Wilson Lima o pagamento de uma parcela do escalonamento. E o Ministério Público Federal está investigando o uso de dinheiro apreendido na Operação Lava Jato destinado para ações ambientais no Amazonas. Estudo revela que faltam vagas para profissionais com alta qualificação na Amazônia Legal. Está pensando em viajar? Então prepare o bolso, porque as passagens aéreas estão 56% mais caras. Essas e outras notícias, os principais destaques desta quarta-feira, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E olha aí, o Amazonas é o estado com o maior índice de favelados do país. É o que aponta a pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. De cada 100 imóveis, 34,6% estão em aglomerados subnormais, ou seja, em ambientes típicos de favelas, caracterizadas por padrão urbanístico irregular e falta de saneamento básico. E em Manaus, de acordo com o mesmo levantamento, é indicada como a segunda capital do país com maior índice de domicílios precários, representando 53%. Em primeiro lugar, vem Belém, com 55% do total de residências. E a situação não é chocante apenas na moradia. A fome também maltrata. Segundo a pesquisa, quase 20 milhões de brasileiros, seria como a população de um país como o Chile, declararam passar 24 horas ou mais sem ter o que comer em alguns dias. Mais de 24,5 milhões não têm certeza de como se alimentarão no dia a dia e já reduziram a quantidade e a qualidade do que comem, Karine. Outros 74 milhões vivem inseguros sobre se vão acabar passando por isso. Situação crítica, muito séria e preocupante. No total, mais da metade, 55% dos brasileiros sofriam de algum tipo de insegurança alimentar, ou seja, grave, moderada ou leve, em dezembro de 2020, segundo o mesmo levantamento. E a pesquisa foi realizada em 1.662 domicílios urbanos e outros 518 rurais. E os dados foram coletados antes do repique inflacionário dos últimos meses, que deve ter agravado ainda mais essa situação, esse quadro. Pois é, e o que a gente tem que observar aí também é que, diante de todo esse quadro negativo e de empobrecimento da população, não se vê por parte do governo de Wilson Lima ações concretas e efetivas para amparar as pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de risco. A qualidade de vida dos amazonenses tem piorado e muito nos últimos anos, não só na precariedade da habitação, mas também pelo aumento do desemprego e principalmente pelo colapso na saúde e na segurança pública. Enquanto isso, o governo do estado bate sucessivos recordes na arrecadação e não consegue melhorar a vida dos amazonenses. 18 horas. O governador Wilson Lima vem faltando com o compromisso com quem lhe apoiou na sua chegada ao poder. Dessa vez, os policiais civis ficaram sem o pagamento de uma parcela do escalonamento prometido à categoria por lei. Essa situação foi denunciada pelo deputado estadual Dermilson Chagas, do Podemos, e confirmada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Amazonas. Pois é, Carlão. Esse pagamento deveria ter sido feito no mês de setembro e já estamos na metade de outubro e os policiais ainda não viram a cor desse dinheiro. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Hector Silva.
O governo do Amazonas ainda não pagou a 4ª parcela do escalonamento dos servidores da Polícia Civil do Estado, que deveria ter sido pago em setembro. A informação foi denunciada pelo deputado estadual Dermilson Chagas em plenário e confirmada pelo Sindicato da Polícia Civil do Estado hoje. Em entrevista ao 18 horas, o presidente do sindicato, Jaime Lopes, destacou que o sindicato tem cobrado do governo e ainda assim não teve o retorno desejado. Então, de fato, nós temos 2 parcelas pendentes, né? Que é de 2020, a 4ª e a 5ª parcela. A 4ª referente ao ano de 2021. Perdão, a 5ª ainda não, o Estado ainda não está em condição de inadimplência, só a partir de janeiro, né? Mas, enfim, como nós estamos às vésperas, nós precisaríamos de uma sinalização do governo quanto à certeza, né, de que esse direito ele será honrado. Mas, de fato, há condição de inadimplência em relação a isso daí. Nós já reunimos com o governo, nós expusemos toda a situação, a necessidade, a aspiração, o achatamento salarial por parte dos servidores da Polícia Civil, especificamente, que nós representamos. Contudo, nós ainda não tivemos a efetividade da demanda apresentada. O escalonamento é quando o piso salarial é aumentado proporcionalmente à extensão e à complexidade do trabalho. Esta compensação pecuniária, ainda não paga pelo governador Wilson Lima, é fundamental para a manutenção motivacional dos policiais civis em manter os seus trabalhos. Para o deputado estadual Dermilson Chagas, o governador faltou o compromisso com a classe que lhe apoiou durante as eleições. Você fez um vídeo junto com os representantes da Polícia Civil e se esquivou, não quis se comprometer, não quis tocar no assunto. O pessoal do sindicato cobrando o posicionamento que Vossa Excelência falou em época de campanha, que Vossa Excelência falou em alto e bom tom toda vez que ia ajudar a polícia, que ia ser melhor. E agora sua atitude simplesmente é de ingratidão com uma categoria que votou em Vossa Excelência. Entramos em contato com a assessoria da Polícia Civil e com a do governo do estado do Amazonas para saber se existe algum posicionamento sobre esse atraso. Até o fechamento desta reportagem, não tivemos respostas. Hector Silva para o 18 horas. 18 horas. Olha, Manaus tem quase 11% da população apta a ser imunizada, mas que ainda não tomou nenhuma dose de vacina contra o novo coronavírus. Isso significa que 196 mil pessoas aqui na capital, aqui em Manaus, se negam a receber proteção contra a doença, mesmo com todas as organizações de saúde recomendando a vacinação. Os números são da Secretaria Municipal de Saúde. Pois é, esses números são muito altos e são até preocupantes, né? Estamos falando de quase 200 mil pessoas que se negam a receber a vacina, que derrubou no Brasil e no mundo os números de casos de internação e de mortes. Apesar de toda a campanha pró-vacina, essas quase 200 mil pessoas que moram em Manaus se comportam aí como negacionistas, muitas delas acreditando nas fake news, infelizmente. Estamos falando aí de 139 mil adultos e 57 mil adolescentes que poderiam ter sido já vacinados, mas que não procuraram os postos para serem imunizados. Tiveram quase 9 meses para se vacinar e simplesmente não fizeram, Karime, não se vacinaram. 139 mil adultos e 57 mil adolescentes. É um número alto mesmo. Bom, vale destacar que entre o público apto a se vacinar, que são maiores de 12 anos, 87% já se vacinou com a primeira dose e 57% com as 2 doses ou a dose única da Janssen. Temos ainda uma grande quantidade de pessoas que receberam a primeira dose e não voltaram no prazo para receber até agora a segunda dose. Isso faz com que o Amazonas seja um dos estados com menor índice de vacinados com as 2 doses. Enquanto São Paulo, por exemplo, tem 61% da população vacinada com as 2 doses e o Amazonas tem apenas 38%
momento até agora. Pois é, e vale lembrar que quem não completou o esquema vacinal com as 2 doses ou com a dose única da Janssen não pode entrar em eventos e até mesmo não pode trabalhar de forma presencial, como está exigindo o Tribunal de Justiça do Amazonas. Com as atividades presenciais marcadas para o retorno no dia 3 de novembro, será exigida a apresentação da carteirinha de vacinação com pelo menos a primeira dose da imunização contra a Covid-19 para o ingresso nas instalações do Judiciário Amazonense, conforme a portaria. Academia ainda, hein? Em jogos e eventos com a presença de grande público é exigido a carteira de vacinação com as 2 doses ou a dose única. Quem não está com o esquema vacinal completo não entra, simples assim. Então, se você ainda não se vacinou, não perca mais tempo e procure um posto e garanta a sua proteção e das pessoas com quem você convive. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 11 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa de 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite. Hoje, o que dominou o meio político foi o bate-boca nas redes sociais. Que situação, hein? Entre o presidenciável Ciro Gomes e a ex-presidente Dilma Rousseff. Conta pra gente o que aconteceu, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Essa foi a polêmica do dia. Ciro Gomes deu uma entrevista ao podcast do jornal Estado de São Paulo. Ele disparou uma metralhadora giratória atacando os principais líderes da esquerda e da direita e também a classe política. Sobre o presidente Jair Bolsonaro, Ciro Gomes diz que Bolsonaro não vai participar das próximas eleições, porque ele vai ser afastado do cargo por crime de responsabilidade. Isso é um palpite dele, uma previsão que ele costuma fazer, né? E sobre o presidente Lula, Ciro disse que a relação com o PT e com ele está definitivamente encerrada e que Lula é o grande responsável pelo surgimento e pelo crescimento de Jair Bolsonaro, que o levou à presidência da República. Vamos ouvir uma parte da entrevista que foi ao ar hoje pela manhã. Será que o Bolsonaro aconteceu por acaso? Não foi, não. Quem produziu o Bolsonaro foi a irresponsabilidade criminosa e corrupta do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Quem produziu o Bolsonaro foi a crise econômica produzida pela falta absoluta de responsabilidade do Lula, que nos impôs uma presidenta sem nenhuma qualificação para o cargo, sem nenhuma aptidão nem vocação para o cargo, e que vai lá e faz o oposto do que prometera. Não é? E desastra o país. São números. Aí você chama isso de ilação. Isso é um debate, ou eu tenho razão ou eu estou mentindo. Não tem negócio de ilação, não tem negócio de subjetividade, de mimimi. O Lula é o santo. Tem um idiota que se apresenta como cientista político da USP, e a USP, se for o caso, tem que rever o título desse louco, que diz que eu mereço ser agredido na rua fisicamente porque eu atingi o sagrado. E o sagrado para ele, com todos os S's e R's, é o Lula. Tá doido, rapaz. O Lula virou, de fato, uma parte central do problema brasileiro. Produziu o Bolsonaro e o alimenta hoje. Agora, vamos entender. Eu não estou pedindo paz ao PT. Eu estou pedindo uma trégua ao redor de um assunto e somente um assunto. O impeachment do Bolsonaro. Por quê? Porque se a gente não fizer o Bolsonaro ficar na defensiva e ser punido pelos crimes trágicos que tem cometido contra a nação brasileira, o Bolsonaro vai tentar de novo. E desta vez pode ser a última e desesperada tentativa que pode produzir aquilo que ele imaginou que poderia ter produzido no dia 7 de setembro. Pois bem, o Lula está fora dessa luta. Ele sabe que o povo brasileiro tem uma repulsa grave que exige punição para o Bolsonaro e está simulando. Tá aí, a gente acompanhou a fala do vice-presidente do PDT, Ciro Gomes, as falas duras, ríspidas, mas muito direcionadas e objetivas, não é, Carlos Eduardo? Exatamente, ele falou muito mais sobre Lula do que de Bolsonaro. De Bolsonaro ele quer o impeachment, é o que interessa a ele, mas sobre Lula ele não quer amizade, né? Ele não quer concorrência também, né, Edu? Ele quer o Lula fora do páreo para ele, não é isso? Exatamente, mas ele está perdido nesse momento. Agora, Karime, não parou por aí.
Ciro disse que Lula contribuiu... Perdão, desculpe. Ele disse que o Ciro disse que o Lula... Olha a informação grave, perdão, me perdi aqui na minha fala. Imagina, tranquilo, é muita informação, segue daí. É muita informação e é um corre-corre. Eu ia dizer o seguinte, que Ciro Gomes disse que Lula contribuiu com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016. A fala dele causou uma grande indignação às lideranças políticas do PT que reagiram nas redes sociais e também hoje no plenário da Câmara. A própria presidenta Dilma Rousseff, ex-presidenta Dilma, respondeu usando as redes sociais, abre aspas, Ciro Gomes está tentando de todas as formas reagir à sua aprovação e baixa popular. Mais uma vez, mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema para ele é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas um dígito nas pesquisas. Fecha aspas. Aí veio Ciro, devolvendo a fala de Dilma Rousseff com outro post nas redes sociais. A briga foi essa. Ele escreveu, abre aspas, na vida nunca menti, mas errei algumas vezes. Mas delas foi quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro que estou falando de você, Dilma Rousseff. Fecha aspas. Ele chamou de mas despreparada também aí durante a entrevista. Exatamente. E a briga não parou por aí, começou aí e continua até agora, viu? Tá rolando. Vale lembrar, Karime, exatamente. Vale lembrar, Karime, que Ciro Gomes, por enquanto, é o principal nome da ala política que se considera, que se chama ali a terceira via. Nas pesquisas de intenção de voto, ele está com 8%, muito acima de outros nomes, como o Dória, como o Sérgio Moro, que está ensaiando um retorno, um sim à vida política. Mas faltando menos de um ano para as eleições, ele está meio perdido, como eu falei, sem o apoio da esquerda e da centro-esquerda. Porém, ele vem sendo flertado por alguns setores do mercado que vem se descolando ali do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que nas manifestações do Movimento Brasil Livre, alguns dias atrás, e também dos partidos de esquerda e daqueles partidos que saiam à terceira via, ele foi vaiado. E nas manifestações do PT, recentemente, agora no início do mês, ele também saiu vaiado. Ou seja, ele está muito perdido e buscando algum local para tentar se segurar. E ele usou agora o tom agressivo para tentar firmar espaço e chamar a atenção da ala política, que é o que ele quer e é o que ele precisa nesse momento. Karime. Ok, Cadu, e o presidente Jair Bolsonaro, está confirmado a presença dele, a visita dele para o mês de outubro, ainda para esse mês aqui a Manaus? Carlão, a agenda pré-eleitoral do presidente Jair Bolsonaro em Manaus foi divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. Ele vai a Manaus no dia 27 desse mês, está com viagem marcada para participar de uma convenção da Igreja Assembleia de Deus. Vale lembrar que a Assembleia de Deus é liderada pelo deputado federal Silas Câmara, do Partido Republicanos, que faz parte da ala de apoio ao governo na Câmara dos Deputados. Essa vai ser a quarta viagem do presidente ao estado do Amazonas esse ano, onde ele tem o apoio principalmente dos militares e dos evangélicos. Agora, antes de devolver para vocês, uma última notícia. A Câmara dos Deputados abriu sessão agora há pouco para analisar o projeto de lei complementar que prevê mudanças na base de cálculo do ICMS para os combustíveis. É uma tentativa de diminuir o preço, principalmente da gasolina. E a gente vem falando ao longo dos dias desse projeto de lei complementar e das mudanças aí que estão tentando ser feitas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda estaduais divulgou uma nota, agora há pouco também, contra esse projeto de lei complementar que altera essa forma de apuração do ICMS cobrado dos combustíveis. E segundo esses secretários, se o texto for aprovado, haveria uma perda de 24 bilhões na arrecadação dos estados e de 6 bilhões para os municípios. E a mudança na forma de cobrança do imposto não terá qualquer efeito para diminuir o preço dos combustíveis, já que não altera os demais fatores que têm provocado a alta dos preços, que no caso é a paridade internacional do preço do barril do petróleo. Volto com você, Carlão e Karime. Muito obrigado, uma ótima noite, bom trabalho. Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. Boa noite. Até mais, gente. Até amanhã. Valeu. 18 horas. Muito
bem, são 6 horas e 19 minutos ainda hoje, hein? Aqui no programa 18 horas, o Ministério Público Federal está investigando o uso de dinheiro apreendido na Operação Lava Jato destinado para ações ambientais no Amazonas. Daqui a pouco você confere essa informação logo depois da playlist do 18 horas. Mix. Então, agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para esta noite e também a madrugada de quinta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, deve chover rápido durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 48% e 80%. 18 horas. Olha, o Rio Negro vem reduzindo o ritmo de vazante a cada dia. De ontem para hoje, o nível baixou mais 10 centímetros e agora a cota do Porto de Manaus é de 21 metros e 16 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. O Ministério Público Federal está investigando o uso de dinheiro apreendido na Operação Lava Jato destinado para ações ambientais no Amazonas. Segundo investigações, houve a contratação de pessoas jurídicas para essas ações e a forma como foi feita pode não estar em conformidade com a lei, Karine. Pois é, e as investigações também apontam que há dúvidas quanto à sustentabilidade dos gastos a longo prazo. Vamos entender mais sobre essa questão aí agora na reportagem de Hector Silva. O Ministério Público Federal no Amazonas instaurou o procedimento administrativo para apurar possíveis irregularidades na destinação de recursos oriundos da Operação Lava Jato ao estado do Amazonas. Os recursos foram destinados para a execução do Plano Amazonas Mais Verde de prevenção e controle a desmatamentos e queimadas. A portaria de instauração do procedimento administrativo foi publicada no Diário Oficial do MPF pelo Procurador da República, Rafael da Silva Rocha, considerando apuração de possíveis irregularidades na destinação de recursos oriundos do acordo firmado na ADPF 568, que determinou que a União repassasse para os estados da região amazônica 430 milhões de reais recuperados da Petrobras a partir da Operação Lava Jato. Tentamos entrar em contato com o procurador Rafael da Silva Rocha para saber mais sobre o assunto. Por meio da assessoria do Ministério Público Federal, ele respondeu que não poderia comentar sobre o caso porque está aguardando o relatório da Controladoria Geral da União. Hector Silva para o 18 horas. Bom, e com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a reabertura da economia, muitas pessoas estão planejando viajar, tirar as férias tão sonhadas, depois desse período mais difícil da pandemia. Mas vai ser preciso ter muito planejamento na hora de comprar as passagens aéreas, hein? Afinal, elas ficaram 56% mais caras, segundo o IBGE. E aqui no Amazonas, os principais destinos procurados são as cidades do Nordeste e também do Sul do país. Para o presidente da Associação Brasileira de Agentes de Viagens no Estado, Roberto Tavares, os preços das passagens aéreas no mercado interno estão acima da realidade econômica brasileira. A repórter Júlia Gomes traz mais detalhes sobre esse assunto para a gente. Vamos acompanhar. No acumulado de 12 meses, as passagens aéreas no Brasil tiveram alta de 56,81%. A diferença é considerável se comparada ao índice geral da inflação, acumulada também em 12 meses, que ficou em 10,25%, o maior desde fevereiro de 2016. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A reabertura da economia e o aumento da demanda por conta do avanço da vacinação contra a Covid-19 são fatores que explicam o aumento no preço dos bilhetes. Mas além da retomada econômica, outro fator que influencia na alta do preço da tarifa é o preço dos combustíveis. O vilão da inflação impacta diretamente no setor aéreo, uma vez que o querosene é um dos principais custos para as companhias. Representa cerca de 34% da composição do preço das passagens. Um relatório da Agência Nacional de Aviação Civil ressalta esse peso. Na média, no segundo trimestre, o valor do litro do querosene de aviação ficou 91,7% superior ao verificado em igual período de 2020. Aqui no Amazonas, a inflação das passagens aéreas tem pesado no bolso.
Hoje, Manaus tem 50% dos voos que tinha em 2019, antes da pandemia, segundo a Associação Brasileira de Agentes de Viagens no Amazonas. Os principais destinos procurados pelos amazonenses são as cidades do Nordeste e também do Sul do país. Mas, para o presidente da associação, Roberto Tavares, os preços das passagens no mercado interno estão acima da realidade econômica brasileira. Passagens aéreas para Gramado, no Rio Grande do Sul, por exemplo, estão com valores a nível europeu. Em função da limitação das viagens internacionais, das fronteiras que não são totalmente abertas, tem uma série de restrições, as pessoas estão viajando no mercado interno. Mas o mercado interno, o meu pensamento, entendeu? Os preços que estão sendo praticados estão incompatíveis com a realidade econômica do país. Ainda de acordo com o presidente da associação, a expectativa de normalização do setor de turismo e de viagens no Amazonas é esperado para o segundo semestre de 2022. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Bom, está definido. As aulas presenciais da Universidade Federal do Amazonas serão retomadas no dia 10 de janeiro de 2022. A repórter Artemisa Gadelha está aqui ao vivo com a gente nos estúdios da Rádio Mix, aqui no programa 18 horas, e tem mais detalhes sobre essa volta às aulas, essa definição. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Rádio Mix no 18 horas. Pois é, a decisão foi tomada hoje, nesta quarta-feira, dia 13 de outubro. Segundo o calendário acadêmico da Universidade Federal do Amazonas, as aulas retomam 100% de forma presencial a partir do dia 10 de janeiro de 2022. Olha, mas todos devem respeitar aí as normas de biossegurança, com a utilização de máscara nas dependências da universidade e também a questão da higienização, né, com álcool em gel. Inclusive, a própria UFAM vai disponibilizar vários totens com álcool em gel, com um produto, e também vai lançar aí uma campanha educativa de combate à Covid-19. Olha, a comunidade acadêmica está eufórica. Com todos aqueles protocolos, né, de recomendação aí, que eu acho que a gente vai seguir seguindo, né? A gente vai continuar seguindo durante um bom tempo. Os estudantes, os universitários estão super ansiosos, já que passaram quase 2 anos com a aula remota. A aula remota tem sua comodidade, né? Mas nada como uma aula face-to-face. Presencial, né, Artemisa? Olha, mudando de assunto, a empresa Oi foi condenada pela Justiça Federal por má prestação de serviço aqui no estado do Amazonas. Como é essa história, Artemisa? Explica pra gente. Imagina aí, 24 municípios do estado do Amazonas prejudicados pelo serviço deficiente da Oi Móvel e também TNL PCS do Grupo Oi. Quem mora aqui no estado do Amazonas sabe das dificuldades que nós temos nessa área, na área das telecomunicações. E não só no interior, muitas vezes a gente tem aqui também na capital amazonense. Então a sentença aí obriga as empresas a pagarem 5% do valor cobrado pelo serviço deficiente, e esse percentual de restituição deverá ser multiplicado pelo número de meses em que foram constatados indicadores críticos de qualidade pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. As empresas têm aí 180 dias para cumprirem as metas de qualidade estabelecidas pela Anatel, determinação da Justiça Federal. E outra determinação judicial diz respeito ao pagamento de R$240 mil em danos morais coletivos, considerando aí o número de municípios, as dimensões de suas áreas territoriais, bem como a precariedade dos serviços prestados. Os valores serão revertidos ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Eles não explicam muito bem como seria revertido, né? Esse percentual difusos, aí, né? Esse pagamento coletivo. Além disso, a própria Anatel foi alvo da ação também. Ela foi condenada a uma série de obrigações. Entre as principais medidas, a agência deverá garantir aos usuários dos 24 municípios a opção de rescisão de seus contratos sem a necessidade de pagamentos
e multas. Boa decisão. Muitíssimo obrigada, Artemísia, que volta daqui a pouco para falar de esportes com a gente. 6h33. 18 horas. Membros do Ministério Público do Amazonas promoveram na tarde desta quarta-feira uma mobilização conjunta contra a aprovação da PEC 5 de 2021. Prestes a ser votada na Câmara dos Deputados, essa proposta pretende alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público e é vista como ameaça à autonomia dos ministérios públicos em todo o país. A repórter Júlia Gomes explica melhor essa questão. Vamos acompanhar. De acordo com os membros ministeriais, a proposta de emenda à Constituição de número 5 de 2021 pode prejudicar a independência na atuação dos ministérios públicos. O ato, realizado em vários estados brasileiros, aqui no Amazonas aconteceu na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, na Avenida Coronel Teixeira, com a participação de membros dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, além da Associação Amazonense do Ministério Público e da Associação Nacional dos Procuradores da República. De acordo com os integrantes do MP, a PEC 05, prestes a ser votada na Câmara dos Deputados, pretende alterar a composição e alcance das atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público, entidade que tem a atribuição de fiscalizar os MPs e seus integrantes, avaliando questões de ordem administrativa, financeira e disciplinar. Para o presidente da Associação Amazonense do Ministério Público, o promotor de justiça Alessandro San Martín de Gouveia, a proposta pretende viabilizar perseguições a agentes ministeriais que atuam no combate à criminalidade. Ela tem um objetivo claro de alterar esses fundamentos de funcionamento do Conselho Nacional do Ministério Público para viabilizar algumas perseguições a integrantes da carreira que atuem no combate à criminalidade organizada e a desvios outros que eles reputem políticos. A PEC 05 de 2021 foi proposta pelo deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e ganhou apoio de outros parlamentares que acusam o Conselho Nacional do Ministério Público de ser corporativista e não punir membros do MP envolvidos em ilegalidades, ponto fortemente rebatido pelos membros ministeriais. Se forem levados em considerações os dados, tanto do CNJ quanto do CNMP, a gente vai ver que o CNMP puniu no último ano 69% a mais do que o CNJ. O CNMP abriu procedimentos administrativos disciplinares contra membros em quantidade superior à do CNJ, em quase 101% a mais. Então, não há esse corporativismo, não há essa lentidão no CNMP. Outra preocupação é quanto à mudança na indicação do Corregedor Nacional. A PEC prevê que o cargo seja ocupado por uma das indicações do Congresso Nacional, além de acabar com a exigência de que a função seja exercida por um membro do Ministério Público. Fica evidente pelos motivos lançados pelo parlamentar que essa PEC tem por objetivo exclusivamente uma vingança contra os membros do Ministério Público, não pelos seus erros, mas pelos seus acertos, né? E busca incutir no sistema disciplinar do Ministério Público uma interferência política que não existia e não existe desde 88, quando foi formatado o modelo atual do Ministério Público. A votação da proposta, prevista para a última quarta-feira, dia 7, foi adiada, mas a matéria pode retornar à pauta a qualquer momento. Júlia Gomes para o 18 horas. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com a promotora de justiça Cristiane Douzani, vice-presidente da Associação Amazonense do Ministério Público. Muito boa noite, promotora, seja bem-vinda ao programa 18 horas aqui na Rádio Mix. Então explica pra gente por que essa PEC é considerada uma ameaça para o Ministério Público, e é uma ameaça séria. Hoje nós tivemos aí várias promotores e procuradores que fizeram atos de protesto contra essa PEC em 18 estados brasileiros. Boa noite, promotora. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. É verdade, hoje foi um dia D de manifestações em todo o Brasil,
das associações nacionais, né, do Ministério Público e do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça nessa preocupação, né, de toda a sociedade em esclarecer, né, as verdadeiras consequências da PEC 05, que está aí na iminência de ser votada, né, pelo Congresso, sem que tenha havido uma discussão, um amadurecimento e um esclarecimento a respeito das consequências dessa PEC. Então, esse projeto, ele representa, assim, uma ameaça a todos aqueles direitos, né, conquistados pela sociedade na Constituição de 1988, onde se elegeu um modelo consagrado do Ministério Público para que, de forma independente, né, sem interferências políticas, pudesse atuar no combate à corrupção, ao crime organizado e na defesa dos interesses públicos, né, e do patrimônio público. E essa PEC, ela vem exatamente a alterar a estrutura desse Ministério Público, né, permitindo que haja indicação no Conselho Nacional do Ministério Público de membros indicados politicamente, inclusive a possibilidade de a indicação do Corregedor Nacional do Ministério Público ser de indicação política. E isso, obviamente, né, fere toda a estrutura de autonomia e independência para que o Ministério Público se torne um órgão que continue atuando na defesa dos interesses da sociedade, né, de forma independente, né, em harmonia com os demais poderes, consagrando o Estado Democrático de Direito, né, e a democracia, que foram tão bravamente, né, defendidos na Constituição de 88. E hoje teve protesto, inclusive aqui em Manaus, né, contra essa PEC aí. Como foi essa mobilização? Essa movimentação que aconteceu aqui em Manaus, é importante que se diga que não é uma movimentação exclusiva, né, de membros da instituição Ministério Público. É uma movimentação efetivamente que vem ocorrendo já há alguns anos, né, desde a PEC 37, que visava retirar do Ministério Público o poder de investigação. Então é uma movimentação realmente de uma luta para que a sociedade continue tendo o Ministério Público como aquele órgão que ela pode recorrer para a defesa dos interesses sociais, da saúde, da educação, né, do patrimônio público, a fiscalização, e um órgão para desempenhar bem esse papel, né, na defesa da sociedade, ele tem que estar independente, longe das interferências. Então, o que está acontecendo hoje nada mais é do que uma conjuntura de um movimento que já vem acontecendo há um certo tempo, né, de politicamente se retirar a força do Ministério Público para investigar, para que ele possa não ter interferência, né, externa à sua atuação e possa, sim, de uma forma autônoma, independente, continuar realizando as suas atuações em prol da sociedade. Então, Perdão, conclua. Então, o que a classe hoje ministerial vem trazer? Que não é uma reivindicação classista, né? Não se busca aqui a diferenciação, né? Privilégios, disputas de poder. Na verdade, nós estamos mostrando, através de uma forma serena e saudável, que essa PEC ela representa um retrocesso à ordem constitucional. Então, ela muitas vezes ela está sendo seguida de um discurso de uma premissa que é falsa, de que não há controle dentro do Ministério Público e que necessita-se de uma melhor fiscalização. E esse controle ele já existe, né? É comprovado através de dados que o controle é efetivamente feito pelas corregedorias, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Poder Judiciário, que é quem recebe as demandas ministeriais, né? E esses dados demonstram a efetiva apuração e muitas vezes a punição, né, dos mais altos graus dentro da classe. Então é uma PEC que parte de uma premissa que ela não é verdadeira, né, e que visa propor sem discussões, né, uma modificação severa no modelo de atuação independente do Ministério Público em prol da sociedade. Daí, promotora, caso essa PEC seja aprovada, então o Ministério Público fica vulnerável, praticamente muito vulnerável, inclusive, a influências externas, não é isso?
Exatamente. Eu não digo nem que nós ficaremos vulneráveis, nós efetivamente estaremos atacados, e aquele modelo consagrado na Constituição, ele praticamente vai se desestruturar, porque o que acontece na prática, para que o cidadão compreenda, né, as consequências disso, né? O trabalho do Ministério Público hoje é efetivamente o de defesa dos interesses, né, sociais, do patrimônio público e de combate à corrupção, que já é, por si só, muito dificultoso. O que vai acontecer? Aquele cidadão que vem procura o Ministério Público como sendo um órgão independente para reclamar da situação daquela escola, da prestação de serviço de educação, de saúde, né? Quando ele leva aquela demanda ao promotor, o promotor ele precisa estar ali independente, sem nenhuma pressão externa para investigar aquele fato. Então, quando ele começa a investigar uma irregularidade na merenda escolar, uma irregularidade no posto de saúde, no hospital, ele não pode sofrer uma interferência. E corre-se o severo risco, né, de se afetar interesses políticos, né, com isso, né, devido aos alvos de investigação, e o promotor, né, vamos dizer assim, numa forma bem clara, né, receber, né, uma ligação, né, no sentido de que a atuação dele ali vai poder ser revista, né, inclusive essa é uma das previsões da PEC, né, de rever e de mudar as decisões do membro do Ministério Público, né, devido a essa ingerência que pode acontecer externa dentro da instituição. Então, infelizmente, esse diálogo a respeito da PEC, ele não é frutífero, porque o que a PEC propõe é um verdadeiro retrocesso. Então, não é o caso de o Ministério Público não querer evitar uma discussão a respeito de uma necessidade de aprimoramento, de uma discussão democrática, mas o ponto é que aqui nós estamos tirando do cidadão, né, o único recurso que muitas vezes ele tem de lutar contra a corrupção, de lutar contra a ofensa do patrimônio público. E a categoria ela tem tido apoio dos congressistas para que essa PEC seja rejeitada? Nós estamos hoje nesse movimento no intuito de sensibilizar realmente esses congressistas, principalmente os parlamentares aqui do Amazonas, né? E esse movimento ele é nacional, para mobilizar os parlamentares dos seus estados para que eles se sensibilizem a respeito, né, da consequência desastrosa, da consequência que se aprovar uma PEC, né, nesse formato, né, que visa exatamente modificar a estrutura do MP a ponto de sujeitá-la a uma interferência externa, né, a pressões externas, né, que podem ocorrer a partir da aprovação dessa PEC. Okay. Muitíssimo obrigada pela sua participação, explicando toda essa situação para a gente aqui no programa 18 horas. Boa noite, muito obrigada, promotora. Eu que agradeço, Karine, Carlos, Rádio Mix, e muito obrigada pelo espaço. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Conversamos com a promotora de justiça, Cristiane Douzani. 6h46. 18 horas. Em instantes aqui no 18 horas, estudo revela que faltam vagas para profissionais com alta qualificação na Amazônia Legal. É o nosso assunto daqui a pouquinho, logo depois da playlist. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã. E amanhã é quinta-feira. Previsão do tempo, Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de sol com aumentos de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, segundo informações do Climatempo, tá? A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 32% e 78%. Mix. Pois é, vamos agora voltar a falar com a repórter Artemisa Gadelha, que vai trazer pra gente agora as informações sobre o jogo do Brasil e Uruguai, que acontece amanhã, quinta-feira, lá na Arena da Amazônia. Artemisa, conta pra gente, atualiza como é que estão os ingressos, a galera que foi sorteada já foi buscar, conta pra gente. Olha, a entrega dos ingressos começou hoje às 10 horas da manhã, mas não acabou, vai até às 8 horas da noite, ali no Centro de Convenções Vasco Vasques. Olha, foram montados
15 postos, então quem ainda não foi pegar o seu ingresso, sim, deve levar um documento, né, original com foto e também a carteira de vacinação, olha, com as 2 doses. E é bom lembrar também, quem tomou a vacina e ainda não deu o prazo de 15 dias, vai passar aí por uma triagem da Fundação de Vigilância em Saúde, inclusive com os testes também, né? O ingresso adquirido para a partida de futebol entre Brasil e Uruguai, ele é individual e intransferível. Então o jogo, como você disse, ocorre nessa quinta-feira, às 8h30 da noite, ali na Arena da Amazônia. Ok, olha, o Tite dele acenou aí que fará mudanças, né, no timaço aí do Brasil. Gabigol vai ficar no banco? Tem essa informação? Como é que tá? Olha, relembrando um pouquinho, antes de responder a tua pergunta, Carlão, relembrando o treino de ontem, eu disse que o treino era fechado e realmente foi, mas teve a participação de 300 alunos aí da rede estadual e municipal de ensino, participaram então do treino que foi ali no estádio da Colina e todos vacinados com a primeira dose. Hoje também teve treino na Arena da Amazônia. E em relação à sua pergunta, pois é, o Rafinha se destacou muito no jogo entre Brasil e Colômbia e por causa disso o Tite resolveu aí treinar o Rafinha juntamente com os titulares, deixou o Gabigol ali no banco, mas isso acabou decepcionando um pouco os torcedores, né, que gostariam de ver a atuação do Gabigol em campo nesse jogo da quinta-feira, mas tudo pode acontecer. Sim. Então a gente espera aí que durante o jogo, quem sabe, minutos, né? Quem sabe, Gabigol seja chamado. Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha, com as suas informações aqui no 18 horas. Valeu, Zaço. Boa noite. Uma ótima noite para vocês também. 18 horas. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar caiu e fechou em menos 0,51%, cotado a R$ 5,50. O euro fechou em baixa de menos 0,17%, cotado a R$ 6,38. A moeda virtual Bitcoin fechou em mais 0,70%, cotada a R$ 316.236. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação das famílias, deve fechar o ano com alta acumulada de 8,59%, segundo o boletim Focus divulgado esta semana. De acordo com o boletim, a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, de 2021 foi mantida em 5,04%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. E a gente já falou aqui sobre a alta da carne vermelha, a alta no valor do custo da carne vermelha. A alta dos preços da carne refletiu também nos valores dos cortes de segunda e terceira. Açougues relatam que a carcaça temperada, pé de galinha e pescoço, entre outras partes de boi, vaca e porco, tiveram um aumento de procura e também encareceram. E segundo o IBGE, a alta acumulada no preço da carne bovina chegou a 36% entre agosto de 2020 e 2021. O frango encareceu até mais nesse período, 40,4%. E a alternativa de proteína também aumentou. O ovo subiu 20%. E agora uma boa notícia. A produção de motocicletas cresceu mais de 29% em 2021 e supera os índices de pré-pandemia. A indústria de motocicletas instalada no Polo Industrial de Manaus produziu 896.558 unidades de janeiro até setembro deste ano. De acordo com dados da Associação Brasileira do Setor, a Abraciclo, o volume ultrapassa em 7,2% o total produzido em 2019, que foi antes da pandemia. 18 horas. E agora a gente fala sobre o mercado de trabalho na Amazônia, pois um estudo mostrou que faltam vagas para profissionais com alta qualificação na Amazônia Legal. E em 7 anos, entre 2012 e 2019, a região demitiu mais de 150 mil de seus cientistas, engenheiros, dirigentes e gerentes de empresa, entre outros profissionais que ocupavam cargos de liderança. E essa conclusão faz parte de um relatório sobre o dinamismo do emprego e renda na região, desenvolvido pelo programa Amazônia 2030. Vamos conhecer mais a respeito desse levantamento agora na reportagem de Júlia Gomes.
As vagas de trabalho que exigem alta qualificação e profissionais especializados estão em declínio na Amazônia Legal. Uma nova pesquisa conduzida pelo projeto Amazônia 2030 mostrou que em 7 anos, entre 2012 e 2019, a região demitiu 23,2% de seus cientistas, engenheiros, dirigentes e gerentes de empresa, entre outros profissionais que ocupavam cargos de liderança. Em números absolutos, 152.901 desses postos de trabalho foram fechados. Em 2012, as ocupações qualificadas e de liderança correspondiam a 6,5% do total de 10 milhões na região. Em 2019, esse percentual caiu para 4,8% do total de 10,6 milhões de ocupações na Amazônia Legal. E os números são indício de um problema. Sugerem que a Amazônia Legal tem dificuldades para atrair e reter talentos qualificados. A conclusão é parte do relatório Dinamismo do Emprego e Renda na Amazônia Legal, Ocupações Qualificadas e de Liderança. O documento é o 4º e último de uma série que examina a evolução recente do emprego na região. A pesquisa foi conduzida pelos economistas Gustavo Gonzaga, Francisco Cavalcante e Flávia Alfenas, da Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro. E os jovens são os mais afetados. A retração afeta especialmente os profissionais que têm entre 18 e 29 anos de idade. Para esse grupo, a queda do emprego em ocupações de liderança foi de 34% entre 2012 e 2019, o que corresponde ao fechamento de 51.965 vagas. Enquanto que os empregos que exigem profissionais com alta qualificação fecham, relatórios anteriores do grupo mostram que na Amazônia despontam hoje as ocupações do setor de serviços, sobretudo a de vendedor, que cresceu 62,7% nos 7 anos da análise. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. 6 horas e 59 minutos. Agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. O Boletim Diário Covid-19 traz o diagnóstico de 34 novos casos, totalizando para 427.008 o número de casos de diagnósticos positivos para a Covid no estado do Amazonas. Ainda de acordo com o boletim, foi confirmada uma morte, elevando para 13.750 o total de mortes aqui no estado e no Brasil. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 21.600.000 diagnósticos positivos para a Covid, com 601.000 mortes. Agora, 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma pesquisa divulgada hoje mostrou que mais de 60% da população da região norte estava em situação de insegurança alimentar no ano passado. O estudo é da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, com base nas informações da Escala Brasileira de Segurança Alimentar usada pelo IBGE. A insegurança alimentar grave, chamada simplesmente de fome, afetou 9% da população brasileira como um todo e esteve presente em 18,1% dos lares da região norte. Em dezembro de 2020, eram quase 20 milhões os brasileiros que declararam passar 24 horas ou mais sem comer. E tudo isso acontece diante da indiferença de governos e de suas redes de apoio político. Esses parecem não enxergar a grave realidade dos brasileiros mais pobres que precisam urgentemente matar a própria fome. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, gente. Um beijo e até amanhã. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.